Antes de dar a partida no motor, sugerimos que você faça as verificações diárias do trator, um hábito que você adquire e que são fundamentais para a vida útil do trator. Como regra, todos os tratores Massey Ferguson possuem um dispositivo que impede a partida do motor com a marcha engatada, mesmo com o pé na embreagem. Não existe uma regra para dar a partida no motor. Cada série ou modelo possui uma característica diferente. Nos tratores da série 200, a alavanca de reduzida, a menor, deve estar em neutro. No modelo 250X, primeiro, você deve pressionar o estrangulador, colocar a alavanca de reduzida em ponto morto, o acelerador em marcha lenta e dar a partida. Na série 600 até o modelo 650, a alavanca menor deve estar na posição central para dar a partida. Nos modelos acima do 650, a alavanca de marcha é a que deve estar desengatada. Nos tratores da série 5000 equipados com câmbio de 12 velocidades, a seleção de alta e baixa deve estar na posição neutro. Nos modelos com 18 velocidades, a alavanca de marcha é a que deve estar em neutro. E ainda em alguns modelos, a alavanca da TDP deverá também estar em neutro. Quando equipado com vela aquecedora, em períodos frios, gire a chave até a posição aquecer e espere 10 segundos para dar a partida. Para motores turbo, após a partida, recomendamos esperar 30 segundos em marcha lenta para que ocorra a perfeita lubrificação do turbo compressor. O sistema de levante hidráulico dos tratores Massey Ferguson é composto pelos braços inferiores, pelas correntes estabilizadoras ou braços telescópicos, pelos braços niveladores, pelo braço superior, pela viga de controle e pelo comando do sistema. Em função do tipo de levante hidráulico, existem maneiras diferentes de posicionar os braços de levante. No sistema Ferguson, utilize a alavanca de posição para levantar ou abaixar os braços. Na série 200, com controle remoto dependente, toda vez que necessitar abaixar ou levantar o implemento, a válvula desviadora do fluxo deverá estar posicionada dessa maneira. Em alguns modelos com o sistema Ferguson, existe a alavanca traseira que facilita o engate do implemento. Nos tratores da série 5000 com fluxo combinado, a válvula desviadora de fluxo deverá estar nesta posição, para abaixar ou subir o implemento. Nos tratores plataformados da série 5000, com sistema hidráulico eletrônico, utilize a alavanca interna, a de posição, para subir ou descer o implemento. Nos modelos cabinados da série 5000 e série 600, para posicionar os braços, coloque a tecla para baixo e gire o seletor de profundidade. Os modelos cabinados também possuem botões de levante, localizados no paralama do trator. Nos tratores plataformados da série 600, coloque este seletor para baixo e gire o botão ao lado para obter a altura desejada. No paralama traseiro, você pode levantar ou abaixar o implemento. Estes botões funcionam somente quando a tecla de subir ou baixar implementos estiver para baixo ou em neutro. Em alguns modelos, os braços inferiores possuem mais de um furo de sustentação. Utilize o primeiro furo para implementos leves, o central para aplicações normais e o furo traseiro para implementos longos e pesados. Os braços inferiores estão fixados lateralmente a correntes estabilizadoras ou barras telescópicas. Elas são responsáveis pela estabilidade lateral do implemento. Possuem regulagens que ajustam e centralizam o implemento em relação à linha de tração. De acordo com o implemento, remova o pino ou solte as contraportas e encontre a posição mais adequada.
Os braços niveladores sustentam e permitem a regulagem transversal do implemento. Eles possuem duas posições, uma fixa e outra variável. A maioria dos implementos utiliza a posição fixa. A posição variável é usada com implementos largos, engatados nos 3 pontos do trator. Outro componente do sistema de levante é o braço superior. Ele faz a ligação da torre do implemento com a viga de controle do sistema hidráulico. O braço superior possui 3 posições de ajuste na viga de controle. Utilize o braço no furo superior quando trabalhar em solos macios, no furo central quando operar em solos médios e no furo inferior quando lidar com solos duros ou implementos de superfície. Para transportar o implemento, utilize também este furo. Assim, você protege o sistema contra os impactos. Depois de engatado o implemento, você deve fazer a sua centralização. Para isso, levante o implemento e faça a centralização. Meça a distância dos braços inferiores até os pneus e ajuste nos estabilizadores. As distâncias devem ser iguais nos 2 lados. Para grades, roçadeiras e arados reversíveis, depois de esticados, afrouxe os 2 estabilizadores meia volta. Para arados fixos, a regra é deixar o lado esquerdo com uma volta inteira de folga. Ainda com o implemento engatado, você faz mais 2 regulagens básicas: a regulagem transversal e a regulagem longitudinal. O ajuste transversal é feito nos braços niveladores e a regra é que os 2 braços fiquem ajustados com o mesmo comprimento, independente das características dos braços. O ajuste longitudinal, por sua vez, é feito no braço superior. Para levantar a parte de trás do implemento, recolha o braço. Para abaixar, estenda o braço. O trator, para operar com alguns tipos de implementos, deve estar com a bitola das rodas adequadas ao tipo de trabalho que irá realizar. No trabalho com arado de disco, por exemplo, o ajuste da bitola influi diretamente na largura de corte do primeiro disco. Abrindo a bitola, você aumenta a largura de corte. Fechando a bitola, a largura de corte diminui. Nas operações com pulverizadores ou distribuidores, o ajuste da bitola é de acordo com o espaçamento das linhas de plantio. No manual do operador, você encontra a bitola recomendada para cada tipo de trabalho. Para ajustar a bitola dianteira dos tratores 4x2, certifique-se que o trator esteja em um lugar nivelado e com os pneus calibrados. Feito isso, imobilize nos 2 lados o eixo dianteiro e levante o trator. Para sua segurança, coloque cavaletes embaixo do trator. Em seguida, de um lado como de outro, retire os parafusos da barra telescópica principal e de direção. Depois, ajuste na posição desejada e recoloque os parafusos. Quando ajustar a bitola na posição máxima, evite os impactos sobre o eixo. Já as bitolas nos tratores 4x4 são ajustadas de um modo diferente. Observe. Tanto os discos como os aros podem ser reversíveis. Você obtém, de acordo com o tipo de roda, várias bitolas diferentes. Para fazer esses ajustes, primeiro, afrouxe as porcas dos aros e dos discos. Depois, imobilize o eixo e levante o trator. Para sua segurança, coloque cavaletes embaixo do eixo. Em seguida, remova as porcas e posicione os componentes das rodas até conseguir a bitola desejada. Por exemplo, esse tipo de disco possui 2 posições iniciais de montagem. O aro, por sua vez, a cada nova posição do disco, permite mais 2 de montagem.
Em alguns tipos de roda, você pode inverter também a posição dos pneus. Nessa condição de uso, não se esqueça de observar a posição correta de montagem. As rodas traseiras podem ser fixas, de disco reversíveis e servoajustáveis. Em função do tipo de trabalho, as rodas fixas não necessitam de ajuste de bitola. As rodas de disco reversíveis traseiras seguem o mesmo princípio das rodas dianteiras. Já as rodas do tipo servoajustáveis possuem trilho de deslizamento inclinados, que permitem a mudança da bitola usando a própria força do trator. Esse sistema, exclusivo dos produtos Massey, permite várias bitolas diferentes. De uma das rodas, remova os 2 batentes do trilho mestre. Depois, coloque-os nos pontos de abertura da bitola e afrouxe as porcas dos grampos. Em seguida, ligue o motor, freie a roda oposta, escolha a marcha e solte a embreagem até que o aro encoste no batente. Repita a operação na outra roda. Utilize a marcha adequada tanto para abrir como para fechar a bitola. Caso for preciso aumentar ainda mais a bitola, inverta a posição das rodas também. Nesse caso, cuide o sentido correto de giro dos pneus. Mas atenção! Após ajustar a bitola, confira o alinhamento das rodas. Para adequar corretamente as bitolas ao tipo de trabalho, consulte o manual do operador e também o manual do implemento. De acordo com o modelo e a potência, os tratores Massey Ferguson podem estar equipados com TDP com rotações de 540 ou 540 com opção de 1000 RPM. Quanto ao acoplamento, pode ser mecânico, através de luva, ou hidráulico, através de embreagem de discos. Para trabalhar com 1000 RPM, é necessário em todos os modelos que tenham essa opção, substituir o eixo de 6 estrias pelo de 21 estrias. Para substituir o eixo, proceda da seguinte maneira. Coloque o trator inclinado para que o óleo não escorra. Com um alicate, remova o anel trava e puxe o eixo. Recoloque o outro eixo e fixe novamente o anel. Além da troca do eixo, você deve selecionar a rotação de 1000 RPM. Em outros modelos, você deve mudar a posição da alavanca, localizada na lateral da caixa de câmbio. Básica para obter um bom rendimento, sem perdas de potência e combustível, é utilizar, na medida do possível, sempre o mínimo necessário de lastro, sem que isso venha comprometer a aderência dos pneus. Em solos macios, do tipo irrigados, onde não há firmeza para a aderência dos pneus, a forma de evitar patinação é usar pneus com maior área de contato e com garras mais altas. Com isso, você garante uma boa flutuação e, ao mesmo tempo, consegue uma melhor aderência. Em situações que exigem a mínima compactação, a Massey recomenda que você faça a duplagem das rodas, pois quanto maior for a área de contato com o solo, menor será a chance de patinar ou atolar. Em solos firmes, os pesos dianteiros e traseiros e o lastreamento com água são recursos que garantem a força necessária de atrito dos pneus junto ao solo. A Massey recomenda que você utilize, quanto mais duro for o solo e mais pesado o implemento, uma quantidade maior de lastro. Mas atenção, esse lastro não deve exceder àquele recomendado pela fábrica. A função dos pesos dianteiros é equilibrar e dar maior aderência ao trator. Seu uso está condicionado a 3 fatores:
ao tipo de trator, ao tipo de implemento e ao tipo de solo. Nos tratores 4x2, os pesos dianteiros devem ser colocados quando você trabalhar com implementos engatados nos 3 pontos do sistema hidráulico, em terrenos acidentados e na tração de implementos pesados. Usando-os nestas condições, você garante a estabilidade do trator e a realização de manobras com toda a segurança. Agora atenção, implementos leves, engatados na barra de tração, não necessitam de pesos dianteiros. Nos tratores 4x4, a regra para o uso dos pesos é um pouco diferente. Além de equilibrarem o trator, eles garantem a melhor aderência da tração dianteira. Assim, a Massey recomenda que você os utilize tanto para implementos de arrasto, como para implementos engatados nos 3 pontos do sistema hidráulico. Nas rodas traseiras, você pode realizar 2 tipos diferentes de lastreamento. Lastreamento com água e o lastreamento com contrapesos. Para lastrear com água o trator, proceda da seguinte maneira. Levante o trator e o deixe apoiado sobre cavaletes. Com a válvula de ar para cima, retire a válvula e deixe o ar sair. Depois, instale este dispositivo. Quando a água começar a sair, significa que ela atingiu 75% da capacidade total do pneu. Coloque a válvula de volta e calibre o pneu com a pressão recomendada no manual do operador. Os contrapesos são discos metálicos fixados individualmente nas rodas. Eles servem para aumentar a aderência dos pneus junto ao solo. São utilizados somente em trabalhos pesados. A Massey recomenda que você use somente a quantidade necessária de peso, de maneira que o índice de patinação fique de acordo com o solo e o tipo de implemento em condições ideais. Para abaixar, estenda o braço. A regra básica para regular a barra de tração é fazer com que ela fique posicionada na mesma altura do implemento. Colocada mais alto, provoca a perda da tração dianteira e desequilibra o trator. Colocada mais baixo, provoca a perda da tração traseira, desperdiçando a potência do motor. A barra de tração possui de 1 a 4 posições de altura que podem ser obtidas de 2 formas diferentes. Removendo os 2 parafusos, você inverte a posição do suporte. Agora, soltando o pino dianteiro, você inverte também a posição da barra. Para facilitar manobras, a barra de tração possui também regulagens de movimento lateral. Para isso, remova os parafusos e escolha a posição que permita melhor realizar as manobras. Para sua segurança, recomendamos que você fixe a barra de tração no centro toda vez que transportar implementos. Com o objetivo de melhorar o desempenho e cuidar do seu solo, vamos mostrar como proceder para medir o índice de patinagem do trator. Um procedimento fácil que lhe trará economia na preparação do solo e aumentará a produtividade de sua lavoura. É bom lembrar, o pneu deve patinar um pouco para diminuir o esforço no eixo, tornar a operação mais suave e evitar desgastes prematuros. A regra prática é a seguinte: marcas no solo indefinidas indicam patinagem excessiva. Nesse caso, você deve aumentar a lastração. Marcas claramente definidas mostram que não há patinagem. A orientação é que você diminua o peso do trator. Esta marca mostra que a lastração e o índice de patinagem estão corretos. No centro, há indícios de patinagem, mas nas bordas externas, as marcas estão bem definidas. No manual de operação e manutenção, que acompanha o trator,
você encontra os índices aceitáveis de patinagem de acordo com o tipo de solo. Faça uma marca na lateral de um dos pneus traseiros. Se o trator for tracionado, certifique-se de que a tração esteja acoplada. Com o implemento levantado e na área a ser trabalhada, posicione o trator e marque no solo. Movimente o trator até que o pneu complete 10 voltas. Pare o trator e marque no solo. Agora, no mesmo percurso, com o implemento abaixado, proceda da mesma maneira. Vá contando o número de voltas até chegar na marca final. Se na última volta o pneu não completar todo o giro, estime esse percurso em forma decimal. No nosso exemplo, o pneu girou 11 voltas, mais 60% da outra volta, o que corresponde a 11,6 voltas. Com esses resultados em mãos, é só aplicar a regra de 3. O número de 10 voltas com o implemento suspenso corresponde a 100%. O número de 11,6 voltas com o implemento trabalhando, menos o número de voltas com o implemento suspenso, é igual a 1,6 voltas. Isto corresponde a X%. Então temos X é igual a 1,6 vezes 100 divididos por 10. Assim temos que X é igual a 16%. Dessa forma, você terá o percentual de patinagem. No nosso exemplo, o percentual encontrado foi de 16%, índice considerado excessivo para esse tipo de tarefa. O ideal seria abaixo dos 13%. Nessa situação, sugerimos rever o lastreamento do trator. São basicamente dois tipos diferentes de pneus agrícolas. Pneus para solos normais, classificados como R1. Solos irrigados ou alagadiços, classificados como R2. Os pneus dessa classificação oferecem uma ótima tração porque foram projetados especialmente para solos irrigados. As barras de tração, por exemplo, são mais altas. Isso garante maior tração, mesmo em condições adversas. Outra característica fundamental desse tipo de pneu é a sua capacidade de autolimpeza. O barro ou a lama são facilmente expelidos. Mais de 80% de todos os pneus agrícolas produzidos são dessa classificação. Eles foram projetados para trabalharem em terrenos secos. A altura, a posição e a distribuição das garras proporcionam um melhor contato com o solo. Nessa classificação, existem também os pneus utilizados em operações específicas, como, por exemplo, na pulverização e cultivo. Eles são altos e estreitos. Estas características permitem que o trator possa trabalhar nas entrelinhas da cultura já em desenvolvimento. Cada pneu possui uma calibragem específica que depende basicamente do tipo e das condições em que ele será usado. É bom lembrar, pouca pressão diminui o raio de rolamento, reduz a velocidade de avanço do trator e, como consequência, provoca o aumento do consumo de combustível. Muita pressão aumenta a patinagem, a compactação do solo e provoca maior consumo de pneus e combustível. Recomendamos semanalmente, antes da jornada de trabalho, calibrar os pneus com as pressões indicadas, conforme as orientações contidas no manual do operador. Agindo dessa maneira, você aumenta a durabilidade do pneu e reduz a compactação do solo.